Oi, meu nome é Bárbara, eu tô aqui pra gente falar de literatura. Bom, vamos lá. A gente vai começar por uma introdução. Porque a literatura, apesar de ser difícil de delimitar, tem muita gente que se preocupa em tentar delimitar a literatura ao longo do tempo, dos séculos. A gente precisa fazer essa delimitação básica, né? Então vamos lá, começar com a introdução. O que é literatura? Pergunta difícil, né? Mas vamos tentar entender e vocês vão ver que vai ser fácil. A literatura é uma arte que busca retratar o mundo em todos os seus aspectos, através de palavras. Faltou ali, tá, gente? Através de palavras. Tem um probleminha. Bom, gente, o que isso significa? Isso significa que a literatura é uma arte que as tintas da literatura são as palavras. O que isso significa? Assim como o pintor se utiliza dos pincéis e das tintas para pintar sua tela, o autor literário ele vai utilizar as palavras. Bom, isso é até fácil de entender, né? Se a gente pensar a gente sempre usa a poesia como um parâmetro, né, literário. A gente tem na nossa mente que aquele dizer poético, o jeito de escrever poesia é uma representação da literatura. Mas a gente vai ver que a gente tem outras formas de literatura além da poesia e que a palavra pode ser poética não só na poesia, mas também na narrativa, no teatro, tá? Então, a literatura é uma arte que busca retratar o mundo em todos os seus aspectos através de palavras. Ok. Então, o artista literário, aquele que vai fazer sua arte com as palavras, ele vai moldando as palavras para conseguir um efeito agradável, prazeroso para o leitor, certo? O autor de romances, né, de narrativa, ele também quer deixar o texto dele artístico, também quer deixar o texto dele atrativo para o leitor. E isso ele vai fazer de outras maneiras, né? Não tanto da maneira poética, mas às vezes com alguma questão que vai prender o leitor, né? Que vai... aquele livro que você não quer largar. Então, isso é arte. Isso é arte. A maneira como o autor consegue fazer isso é a forma dele de fazer arte, certo? Então vamos pensar sempre nisso. A literatura é uma arte, ok? A literatura, como toda expressão artística, vale-se da subjetividade e da criatividade. Bom, se a gente diz que cada autor tem a liberdade para criar, né, para ser artístico, ele faz a utilização da subjetividade. Subjetividade nada mais é que aquilo particular de cada um. Cada pessoa é formada por questões subjetivas, né? Como a gente vê aí no vestibular, o que é objetivo? Questão objetiva, questão subjetiva. Mais ou menos a mesma coisa. A questão subjetiva é aquela que você vai escrever, as discursivas. A questão objetiva é de marca X, é simples, é fácil. É matemático, vamos dizer assim. Então, utilizar da sua subjetividade é criar algo que seja único, criar algo que seja muito particular, tá? Então, o autor ele vai fazer o uso da subjetividade e da criatividade. Criatividade é aquilo que a gente usa para inventar as coisas, né? Para criar mesmo. Então, isso é muito importante, um ponto muito importante da literatura. A literatura diz respeito a textos que têm uma preocupação estética além do conteúdo. O que isso significa? Bom, isso significa que o seu texto, o texto do autor, né? Nossa, não, né? Vamos falar dos artistas. O texto do autor de literatura, ele não vai se preocupar apenas em
colocar o conteúdo ali, mas a maneira que ele vai trabalhar esse conteúdo. Como ele vai ser artístico para passar isso? Ele quer falar sobre uma ida à padaria, mas ele quer ser poético. Aliás, se ele não for poético, é simplesmente uma notícia de jornal. João foi na padaria, ou você falando uma frase para um amigo, enfim. Mas como ele vai descrever e trabalhar aquilo que é um fato corriqueiro, né? A maneira como ele vai ser um artesão trabalhando naquilo, como ele vai mostrar isso pra gente de uma maneira interessante, bela, como ele vai tornar isso interessante pro leitor, é através dessa preocupação estética, ok? De fazer algo que seja bonito, de fazer algo que seja agradável. A literatura é o retrato de um determinado período histórico e da sociedade. Bom, o que isso significa? Bem, gente, tudo está relacionado com a história. Eu acho que não existe assim, a gente, inclusive isso tem ficado cada vez mais claro e mais coeso, né, nos vestibulares. Essa associação histórica com tudo que acontece. Então, na arte de maneira geral, a arte vai estar associada à história. Isso é imprescindível, não tem como escapar disso. Nós somos seres históricos, então a gente também está sendo atravessado por todos os fatos históricos que acontecem. Então, o autor de literatura, ele também, assim como todos nós, está sendo atravessado por tudo que acontece. Politicamente, ideologicamente, né? Então, a literatura, ela vai ser o retrato desse determinado período. Qualquer estilo literário, qualquer escola literária, a forma de escrever de algum autor, elas estão diretamente ligadas a como é o mundo naquele momento, né? De que ponto de partida ele tá escrevendo, da onde ele está partindo para falar sobre aquilo, né? Então isso vai influenciar sempre a literatura, seja poesia, seja teatro, e não necessariamente isso vai estar explícito no texto. Não necessariamente o texto precisa ser um texto político, um texto ideológico, para ter essa preocupação. Aliás, nem precisa ser uma preocupação. Para ter esse conteúdo, essa característica, essa coisa que abraça qualquer produção, né? O período histórico em que está inserido. A literatura, como toda expressão artística, divide-se em estilos e escolas. Bom, assim como na arte, a música... Vamos usar a música, que a música é um exemplo bom. Tem aquele cantor de rock, aquela banda de rock, e tem aquela banda de sertanejo, certo? Elas convivem no mesmo momento, mas cada um produzindo o seu, cada um fazendo o que gosta, o que combina consigo, né? O que te dá prazer. Então vai ter autor do romantismo, vai ter autor do realismo. Em alguns momentos da história eles vão conviver no mesmo momento, na mesma época, tá? As duas produções vão acontecer ao mesmo tempo em alguns momentos. A gente vai ver isso. A literatura é um espelho do artista, da humanidade e da história. Bom, esse é um ponto também muito importante. Como a gente estava dizendo aqui sobre os estilos, sobre o período histórico, a gente vai perceber que a literatura, ela está inserida nessa particularidade, né? A subjetividade está muito relacionada com isso. Ela está muito relacionada a quem é o autor,
né? Quem são as pessoas, quem é a sociedade que está consumindo aquela arte? O que está acontecendo na história? Então, a literatura ela vai refletir diretamente essas questões, essa realidade, né? Como a sociedade se comporta, como a sociedade recebe determinadas coisas, como a sociedade recebe a literatura também. Isso daí, em determinados períodos, isso vai ditar a maneira de cada um fazer literatura. Vai ter tempo que dos folhetins, né, das novelas de folhetins, que a literatura vai ser consumida, muito amplamente consumida através de jornais, né, revistas. E por uma parte da sociedade apenas. A gente vai ver que tem um período que só mulheres de classe alta consumiam literatura. Então, tudo isso vai construindo a complexidade da literatura, né? O artista, a história e a humanidade. A literatura é um instrumento de formação e desenvolvimento moral, intelectual e estético. Bom, essa é uma questão meio difícil, vamos entender. A literatura é um instrumento de algo? Gente, tudo que... A arte, de maneira geral, ela é feita para o prazer, para a apreciação, mas a gente sabe que a arte, ela tem as suas críticas sociais, ela tem seus posicionamentos ideológicos, o artista geralmente ele se posiciona, né, a partir do seu lugar, a partir do seu ponto de vista, ele está se posicionando em relação ao mundo. Então, a obra que ele cria, ela vai ter essa questão latente, né? Você lê aquela obra que é carregada da ideologia de um determinado autor e ela, né? Ela desenvolve, ela modifica, ela transforma a obra literária, que é a obra literária que a gente acredita que seja a obra literária que é realmente boa, aquela que te arrebata e que te transforma de alguma maneira, do seu ponto de vista, de pensar o mundo, ou de se relacionar com as pessoas, de transformar, aquela que transforma alguma coisa em você, né? A literatura que realmente... E não precisa, novamente, ter um engajamento político, nem ideológico, nem nada, tá? Isso não precisa ser explícito na obra. Mas a literatura consistente, ela vai transformar. Mesmo que seja de pouquinho a pouquinho, de letrinha a letrinha, tá? Ela transforma moralmente, intelectualmente, porque, bem, sempre que você lê uma obra literária, você cresce um pouquinho intelectualmente, né? E estético. Bom, por quê? Porque a gente consegue, além de todo esse apanhado histórico, ideológico, político, que a gente pode aprender de uma determinada obra literária, a gente pode aprender também sobre questões estéticas, sobre arte, sobre aquela manifestação artística específica. Então a literatura ela vai estar sempre desenvolvendo esses pontos no leitor, né? É o que a gente espera que a literatura faça, né? E isso é uma coisa muito importante dentro da obra literária. Bom, agora vamos falar da linguagem literária. Muito importante também para a gente conseguir diferenciar, né, gente? O que faz a literatura ser literatura, né? O que de fato faz uma literatura não ser um texto jornalístico, não ser a lista de compras ou um bilhete que eu deixei para minha mãe. Vamos lá. A linguagem literária se utiliza das palavras de maneira artística e conotativa. Conotativa, o que é isso? Peraí. Ou seja, ela emprega outros sentidos e usos, as mesmas palavras que nós usamos diariamente, de forma corriqueira e denotativa. Vamos lá, vamos entender isso. Gente, a literatura,
ela vai utilizar exatamente as mesmas palavras que estão dispostas para qualquer falante. Não tem palavra, lógico, temos alguns casos, tem autores que vão criar palavras novas. Isso chama neologismo, né? Temos aí exemplo do Guimarães Rosa, por exemplo, grande autor brasileiro, que criou algumas palavras que não existiam. Isso acontece? Acontece. Mas, na grande maioria dos casos, o autor vai usar exatamente as mesmas palavras que estão disponíveis para qualquer falante da língua portuguesa ou de qualquer outra língua que o autor escreva. Tá. Mas então o que tem de diferente? O que tem de diferente é que o artista, o autor de literatura, ele tem a capacidade de pegar exatamente essas mesmas palavras e combiná-las de uma maneira que a construção fica muito diferente do que aquela que a gente fala todo dia. Ele dá um novo tom, um novo significado a algumas palavras. E além disso, nem precisa ressignificar palavras. A maneira como ele constrói a estrutura, né, a estrutura frasal, as construções das frases, elas são feitas de maneira muito pensada, não é como a gente conversa normalmente. Elas têm uma preocupação estética, né, que a gente já viu. Então, essa preocupação estética, mais a linguagem conotativa, elas fazem a linguagem da literatura ser o que ela é. Tá, agora vamos entender a diferença entre denotativo e conotativo. A linguagem denotativa é aquela que encontramos nos dicionários, em que as palavras apresentam seus sentidos reais. Mas aí talvez você diga, mas Bárbara, eu não fico falando por aí igual um dicionário. Não fico lá, blusa, vestimenta de pano, sei lá do que. Não, realmente, nem eu fico falando assim. Mas o dicionário apresenta o sentido real das palavras, certo? Sem nenhum outro significado. Elas são aquilo que elas são. Bem, nós falamos assim também. Em alguns casos a gente vai ver que a gente fala também dando outros sentidos às palavras. A gente sabe que a gente faz isso. Mas de maneira geral a gente usa os mesmos sentidos para as mesmas palavras, sempre a mesma coisa. Ok. Então, o denotativo é a linguagem do dicionário e a linguagem coloquial, a que a gente fala todo dia. A linguagem conotativa, entretanto, é aquela que cria novos significados, em que as palavras apresentam sentidos figurados, poéticos, tipo flor. A gente fala de uma flor, a gente viu uma flor ali bonita no jardim. Ok, a flor. Agora, quando você fala para alguém, você é uma flor, tem outro sentido, né? Você tá querendo, lógico, você pega a delicadeza da flor, a beleza da flor, quando você compara alguém a uma flor. Mas a gente sabe que não é exatamente aquilo ali que a gente está querendo dizer. A gente está elogiando as qualidades da pessoa muito mais que as qualidades da flor, se a gente for parar para pensar, né? Então a literatura vai fazer isso. Ela vai pegar palavras que a gente usa todo dia e vai dar novos sentidos, um sentido mais bonito, mais tratado, mais estético para cada uma delas. Exemplo. Denotativo. A casa do José pegou fogo. Bom, aqui a gente vê, ó, a palavra fogo. E aí a gente imagina aquele foguinho assim, né? Fogo normal, natural. Fogo, que a gente risca o fósforo. Acende o fogão. Fogo que a gente queima, faz churrasco. Fogo. Mas aí a gente vem na linguagem conotativa e a gente tem Amor é fogo que arde sem se ver, do Luís de Camões, grande Luís de Camões. Esse fogo aqui, gente, a gente não pode dizer que é o mesmo fogo do fogo que pegou na casa do José, certo? Por quê? O Luís de Camões aqui, ele tá usando
uma palavra que a gente conhece, fogo, para descrever a ardência que o amor causa no peito, né? Que é uma coisa que arde, mas que a gente nem vê e que muitas vezes a gente não entende, né? Então a poesia, a literatura, ela vai lidar com esses temas, trazer essa coisa inspirada, né? Essa coisa bonita, com as mesmas palavras que a gente usa. Gente, isso é arte. Bom, ficção versus realidade, outro ponto importante da literatura. A literatura não tem compromisso de ser fiel à realidade, apesar de apropriar-se dela, podendo mesclar ficcionalidade a fatos do cotidiano e atribuir, por vezes, um toque de surrealismo ao mundo real. O que isso significa? Bem, não ter compromisso à realidade, gente, significa que a literatura pode criar um mundo completamente novo, tá? A gente pode contar uma história que se passa em Marte e que tem 2 marcianos que se apaixonam e têm filhos e a vida deles vai ser linda. Mas nessa história a gente vai ter fatos da realidade de qualquer maneira, né? Então a literatura, ela apropria-se da realidade. Então assim, os marcianos a gente não sabe se existe. A gente, né, até agora ainda não descobriram vida em Marte, mas a gente sabe que o amor existe, certo? Então, se a gente conta uma história de amor sobre marcianos, a gente está mesclando a ficção, uma coisa completamente, né, surreal, vamos dizer assim, com a realidade. A literatura faz isso. Ficção e realidade andam muito juntinhas, tá? Mas ela, é importante a gente pensar, a gente entender isso aqui. Ela não tem compromisso de ser fiel à realidade. Então, ela pode inventar em cima da realidade. Ok, então, mesclar ficcionalidade a fatos do cotidiano. Então, é isso. A gente pode contar uma história que ela tem boa parte de realidade e ali tem alguma coisa muito estranha, muito doida que acontece. Ou a gente pode contar uma coisa no mundo que não existe, mas que vai ter tudo de real. Vai ter carro, vai ter rua, vai ter prédio, né? Enfim, fica a cargo de cada autor. E o toque de surrealismo ao mundo real. Então, bom, a gente vê mais vezes na literatura isso daqui, né? Do que uma literatura... apesar de existir também, né? Existe tudo, gente. Apesar de... a gente vê muito mais uma literatura que traz algo de surreal para este mundo terrestre do que uma literatura que leva algo de real para uma coisa completamente ficcional. Um exemplo aqui, ó. Machado de Assis, em seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, criou um personagem defunto autor, mesclando fantasia e realidade. Brás Cubas narra sua história de vida após a sua morte. Isso aqui é muito importante a gente frisar, defunto autor, né? Coloquei até entre aspas, porque isso é uma fala do livro. O Brás Cubas não é um autor defunto, porque autor defunto tem vários, né? Tipo, é uma brincadeira, lógico, do grande Machado. Por quê? Autor defunto é aquele autor que era autor em vida, morreu e virou defunto. O Brás Cubas não, gente. O Brás Cubas, ele nunca foi autor. Mas quando ele morreu, ele sentiu a necessidade de levantar da tumba e contar a própria história, pra vocês verem como, né? Tudo pode acontecer na literatura. Então, Machado de Assis criou esse personagem que, após a sua morte, levanta, né, em espírito e decide escrever a sua própria história. Contar desde quando ele nasceu até o dia, né, em que ele foi parar lá na tumba dele. Vamos lá. Um trecho aqui pra gente ver. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar meu nascimento ou a minha morte. Bem, se ele tinha essa opção, é porque essa morte já tinha acontecido. Bom, a literatura também, a gente vai ver que ela se divide, além de estilos, ela vai se dividir em gêneros. Porque cada autor tem o seu
o jeito de criar, né, a literatura, ela não precisa ser exatamente sempre da mesma forma ou de um mesmo modelo, né? E a gente vai ver ainda que dentro de cada um desses gêneros tem várias divisões, várias ramificações. É um leque bem amplo. Bom, mas os gêneros, né, clássicos são a narrativa, o lírico e o dramático. Dentro do narrativo a gente tem romance, novela e conto. Tá? Isso aqui, ó, basicamente, nesse caso, são divididos por tamanho, complexidade da trama, quantidade de personagens, tá? O lírico, a gente vai ter a poesia, que a poesia, dentro desse gênero poesia também vai ser dividido de diversas formas, né? A gente vai ver várias estruturas poéticas que vão surgindo ao longo do tempo. E o dramático, que é o do teatro, né? Da representação, também bem conhecido, né? Eu acho que todos esses gêneros são bem conhecidos de todos. Provavelmente todo mundo já teve acesso a alguma peça teatral, nem que seja peça da escola, né? Então a gente vai falar sobre esse gênero também. Bom, por fim nós temos os estilos literários, né? Trovadorismo. Trovadorismo lá, primeiro gênero literário português, né? A gente vai ver as cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas de maldizer, tudo ainda relacionado com música, né? Que foi o início da literatura mesmo. Então, o trovadorismo ainda preza por essa questão musical dentro da poesia. Humanismo período histórico também, ele também influenciou na literatura, também em Portugal, né? Essa coisa do homem como centro, da razão acima de tudo, né? O homem começa a se sentir o centro do universo e a sua razão é a coisa mais importante, né? Para ele, para reger a sua vida. O classicismo também está ali esbarrando com o humanismo. O classicismo traz um retorno à antiguidade clássica, né? Esse classicismo aí é da antiguidade clássica, o mundo helênico, o mundo grego, tudo a mesma coisa. Tem a exaltação desse mundo grego, né? Do início da civilização mesmo ocidental. O quinhentismo. O quinhentismo é o primeiro gênero nacional nosso, brasileiro, né, que tem a ver com descobrimento, ainda é uma literatura produzida pelos portugueses, né? Então, o que a gente vai ter no quinhentismo é aquela coisa da literatura de formação do Brasil. Então, vai ser carta de Pero Vaz de Caminha, textos do Padre Anchieta, certo? Barroco, depois, logo em seguida, vai trazer a dualidade do homem, essa coisa vida pagã versus vida santa, e diversas questões que vão surgindo na mente do homem, né? Tipo, nesse período. Arcadismo também tem um retorno, tá? À Grécia, ao período clássico, mas de uma outra maneira, mais relacionada à vida bucólica, campestre, né? Arcadismo aqui vem de Arcádia, que é a morada do pastor, né? Pastor de ovelhas, que tem uma vida leve no campo. Então, esse período vai falar um pouco sobre isso. Romantismo, que aqui no Brasil vai ter 3 fases, né? Uma fase indianista, mal do século, que é aquele pessoal, sofrência, pessoal que sofria mesmo de amor, e a de exaltação da nacionalidade brasileira. Realismo, Grande Machado, um dos principais expoentes do realismo no Brasil, né, que a gente já falou dele hoje. Então, o realismo vai falar um pouco da psicológico do homem, das questões que o homem tenta varrer para debaixo do tapete, sabe? Então, o realismo quer trazer isso tudo à tona, né? Tudo que o homem, de maneira geral, guarda, né? O mais obscuro. Naturalismo também vai ser
mais ou menos parecido com o realismo, mas vai trazer um pouco do positivismo, né? O sujeito é influenciado pelo meio, pelo lugar onde ele nasceu e etc. Vai mostrar um lado mais animalesco do homem. O parnasianismo vai mostrar uma obsessão quase pela criação do poema perfeito. Pré-modernismo, a gente vai ver pré-modernismo em português, no qual Fernando Pessoa é o maior representante, tá? Muito importante representante. E, por fim, o modernismo brasileiro, né? Que teve início com a Semana de 22 e que mudou os rumos da literatura no país. É isso. Nossa aula termina aqui.